Sabe quando você tem uma rota que retorna sempre a mesma informação, mas ela continua batendo no banco de dados como se fosse a primeira vez? Eu estava exatamente com essa mesma situação no projeto que eu estou desenvolvendo, e aí eu pensei, se eu colocar um cache aqui, será que realmente faz diferença? Porque a gente sempre escuta que o cache melhora a performance, mas e na prática? Quanto melhora? Em quê? Será que vale a pena o esforço? Então eu resolvi fazer um estudo. Eu configurei o padrão Cache Aside no meu projeto Spring Boot, configurei um plano de teste no JMeter e rodei o teste de carga com Redis e sem Redis, indo de 1000 até 100.000 requisições. Nada de teoria, nada de opinião, só o resultado real. E teve um detalhe nos resultados que eu não esperava, principalmente na estabilidade. Então assista até o final e veja esses resultados. Antes de continuar, só um contexto rápido. O Redis, ele é um banco em memória, ou seja, ele salva na RAM e não no disco. Por isso, ele é extremamente rápido para leitura. Mas o ponto importante aqui não é só a velocidade, é que ele também é utilizado para cache. E funciona assim: se o dado já estiver no Redis, a resposta é quase instantânea. Se não tiver, a aplicação busca no banco, e aí sim salva no Redis pela primeira vez. Esse padrão tem o nome de Cache Aside. A aplicação decide quando salvar e quando buscar do cache. Resumindo, cache é performance, Redis, velocidade. E nesse vídeo a gente vai ver o quanto isso muda na prática. Agora vamos ao código. Eu deixei tudo pronto no projeto, então eu vou explicar o porquê coloquei cada anotação e configuração. Para utilizar o cache com Redis é necessário adicionar essas duas dependências, o Spring Boot Starter Cache e o Spring Boot Starter Data Redis. Após isso, eu precisei configurar na minha aplicação principal do projeto o @enable caching. Isso diz ao Spring que ele deve buscar por anotações de cache nos bins. Após isso, eu configurei aqui no recipe a rota que eu preciso que seja cacheada. No meu caso, é esse find all que retorna todos os recipes que eu tenho no banco de dados e quase sempre retorna sempre as mesmas informações, o que é um dos pontos muito importantes para definir se vale a pena ou não cachear alguma informação. E para fazer com que essas informações sejam enviadas para o cache, eu anotei com esse @cacheable, dizendo que eu quero que tenha o valor recipes e essa key all. Eu usei essa key all porque estamos sempre buscando a mesma lista. Em casos reais, o key pode ser algo como o ID ou alguma combinação de atributos. E como isso funciona na prática? Sempre que chegar uma requisição, ele vai olhar se existe esse recipes no cache com essa chave all. Se não tiver, ele vai fazer a busca no banco de dados e assim que essa informação retornar, ele vai salvar no cache com essa chave e com esse valor. E uma informação importante é que esse cacheable ele funciona via proxy. E o que isso quer dizer é que se você chamar esse método dentro da mesma classe, pode ser que o cache ele não seja aplicado. E tem outras duas anotações que ajudam a manter os dados consistentes quando os dados mudam, que são esse @cacheput, que faz com que os dados sejam atualizados, e o @cachevic, que limpa a informação no cache. Por exemplo, quando eu salvar ou atualizar alguma informação, ele vai no cache e atualiza aquela informação com esse dado que foi adicionado. Da mesma forma, se eu deletar alguma informação, ele vai no cache e remove essa informação do cache para manter as informações consistentes. Agora, em relação à configuração do Redis, eu precisei configurar esse Redis Cache Manager, onde eu defini algumas informações, por exemplo, o TTL, que é o tempo que essas informações vão ficar armazenadas no Redis, essa anotação para ele não salvar informações vazias, e algumas informações de serialização que eu precisei devido às minhas entidades. E se precisar, você também consegue configurar essas informações aqui pelo Application Properties. Por exemplo, aqui eu defini a porta que seria feita a conexão, o endereço que ele vai utilizar, o tempo de duração daquela informação e algumas informações de log para podermos ver se os dados realmente estão sendo consumidos ou encontrados no cache. E para medir o impacto que o Redis teve no desempenho da minha aplicação, eu utilizei esse software chamado Apache JMeter. Ele é bastante utilizado para fazer testes de carga e estresses em aplicações, em requisições de API. Aqui eu vou mostrar rapidamente como ele funciona e o comportamento do cache aside, antes de fazer os testes e a comparação. Aqui no plano de teste eu criei um thread group, que é onde eu defino quantos usuários, ou melhor, quantas requisições eu quero que a minha API receba simultaneamente. Por exemplo, aqui se eu configurar o número de usuário como 5, o tempo de inicialização 1 e o contador de iteração 1,
me diz que eu vou ter 5 usuários, onde cada usuário vai estar enviando uma requisição por vez e que essas requisições vão ser feitas em até 1 segundo cada uma. Aí eu criei um testador de HTTP request. Aqui que eu defino qual rota que eu quero testar. Eu defini que eu quero que o caminho /API /recipe no localhost na porta 8090 seja o alvo desse teste. Para ver se as requisições deram certo, eu precisei adicionar esses ouvintes chamado viewResultTree, que é onde eu vou conseguir ver se a requisição deu certo ou não, se está enviando para o lugar correto e se está retornando as informações corretas no meu back-end. E o mais importante desse teste é esse sumário report, que é onde eu vou utilizar para fazer a métrica e a comparação utilizando de 1000 a 100.000 requisições. Aqui nós podemos ver a média de tempo em milissegundo que essas requisições tiveram para ser respondidas, o desvio padrão, o erro e a vazão que a minha aplicação teve para atender essas requisições. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor isso daqui, e se vocês tiverem interesse em um vídeo explicando um pouco melhor como configurar o JMeter, fazer requisições com autenticação, com cookie, comentem aí embaixo que eu posso fazer um vídeo. Agora, se eu clicar aqui em iniciar, ele vai fazer essas 5 requisições para o meu back-end. Aqui eu consigo ver as respostas que eu obtive, o caminho que foi feito. E se eu vier aqui na minha aplicação, eu posso ver que ele fez 5 requisições para esse API /recipe. E aqui na primeira vez que ele fez essa requisição, ele acessou o banco de dados. E na última vez também ele acessou o banco de dados. Então, basicamente, em todas essas 5 requisições, a minha aplicação precisou ir no banco de dados para retornar essas informações para mim. Agora eu vou rodar essas mesmas 5 requisições, só que com Redis no back-end, só para mostrar o comportamento do cache-aside e entender o comportamento da prática dele. Agora, quando eu clicar em iniciar, ele vai fazer as mesmas 5 requisições para o meu servidor. E se eu vier aqui agora no meu back-end, vejam que ele também fez as 5 requisições novamente. Podemos ver que ele não encontrou a chaveal no valor recipes, então ele teve que fazer a busca no banco de dados. Só que na segunda vez, agora ele encontrou uma chaveal dentro do valor recipes e ele retornou essa informação direto do cache. Ele não precisou fazer a busca no banco de dados novamente. A partir da segunda vez, ele sempre retornou do cache. E se eu vier aqui no terminal e acessar esse container, eu posso ver que a chaveal está dentro do recipes, e se eu pegar as informações dessa chave, eu consigo ver todos os valores que estão armazenados aqui no cache. Agora eu vou mostrar o plano de teste que eu utilizei para entender o quanto o Redis impacta no desempenho da nossa aplicação. Eu criei esses 3 grupos de thread. Nesse primeiro grupo, eu defini 100 usuários virtuais, onde cada um estaria enviando 10 requisições, totalizando ali um total de 1000 requisições. Criei um outro grupo de threads, onde agora eu configurei 200 usuários, onde cada usuário vai estar enviando 50 requisições. E por fim, eu configurei uma outra thread com 500 usuários virtuais, onde cada usuário vai enviar 200 requisições para simular o total de 100 requisições simultâneas para a minha API. Todos esses testes eu rodei exatamente na mesma condição. Eu fechei todos os programas que eu estava em execução na minha máquina. Eu gerei um jar executável do projeto e executei o projeto pelo terminal. Fiz o máximo possível para deixar toda a memória RAM disponível da minha máquina para fazer esse teste, para eles começarem exatamente do mesmo ponto. E com esses planos de teste configurado, eu rodei os testes 3 vezes cada um para ser um pouco mais assertivo nos valores que eu obtive, porque os testes eles podem variar por N fatores. E complementando uma informação muito importante que o próprio time do JMeter comenta, que eu vou ler aqui para vocês. Se você colocar mais threads do que sua máquina suporta ou do que o servidor consegue responder, você pode acabar com resultados falsos ou inconsistentes. Isso é conhecido como Coordinated Omission. Então, o objetivo aqui não é estressar ao máximo a minha aplicação, e sim comparar o antes e depois, com volumes iguais, com as mesmas condições. E antes de mostrar o gráfico final com o resultado comparativo, deixa eu te mostrar rapidamente da onde vai vir os valores. Aqui estão os 3 resultados brutos de cada rodada do JMeter. Como eu mencionei, eu rodei 3 vezes cada cenário, porque o tempo de resposta sempre vai oscilar um pouco, devido à conexão, ruído de CPU, latência ou execução paralela. Então, para não tirar conclusão em cima de um valor isolado, eu calculei a média dessas 3 rodadas. Por exemplo, olha aqui o teste sem Redis para 10.000 requisições. A latência média oscilou de 19 até 41 milissegundos, e isso é normal. Depois, eu fiz o mesmo nos testes com Redis.
Então, o que eu vou te mostrar agora é a média consolidada desses resultados. E aí sim a gente visualiza o impacto real. Vamos começar olhando a latência média, ou seja, quanto tempo o servidor leva para responder cada requisição. No cenário sem cache, conforme a carga aumenta, a latência cresce de forma bem agressiva, chegando a mais de 500 milissegundos com 100 mil requisições. Já com Redis, o tempo de resposta permanece muito menor, mesmo sob carga, ficando em torno de 130 milissegundos, no cenário extremo. Só aqui a gente já vê o ganho claro, o Redis reduz a latência em mais de 4 vezes no pico de carga. Quando olhamos isso em forma de linha, fica mais fácil enxergar a tendência. Sem Redis, a curva dispara conforme a carga cresce. Com Redis, a inclinação é muito mais suave, mostrando que o sistema aguenta crescer sem degradar tanta experiência. Essa diferença de comportamento é importante. Não é só mais rápido, é mais estável ao longo do tempo e de carga. Agora vamos olhar a vazão, ou seja, quantas requisições por segundo o sistema consegue atender. Sem cache, o sistema bate perto de 900 requisições por segundo, e meio que para por aí. Ele chega no limite bem rápido. Com Redis, no entanto, a vazão segue crescendo conforme a carga aumenta, chegando perto de 2.800 requisições por segundo no maior teste. Então aqui não é só questão de velocidade, é questão de capacidade de escalar. Olha o que acontece quando a gente coloca isso num gráfico de linha. Sem Redis, a linha fica quase horizontal. Significa que o servidor não consegue processar mais rápido, mesmo aumentando a carga. Ele já está no limite. Com Redis, a curva sobe continuamente. Isso mostra que o sistema consegue aproveitar mais recursos e segurar mais carga. Agora, esse aqui é um dos gráficos mais importantes, porque ele mostra a estabilidade do sistema, e foi o que me surpreendeu. O desvio padrão indica o quanto o tempo de resposta varia. Sem Redis, essa variação chega a 175 milissegundos, ou seja, o usuário às vezes recebe uma resposta rápida e às vezes espera muito. Com Redis, essa variação cai para algo em torno de 50 milissegundos, mesmo sob alta carga. Isso significa mais consistência e uma experiência muito mais previsível. No gráfico de linha dá para ver claramente, sem Redis, o sistema fica instável conforme a carga aumenta. Com Redis, a curva é menor e mais controlada. Performance não é só ser rápido, é ser rápido de forma consistente. Resumindo, menor latência, maior vazão e mais estabilidade. Agora um ponto importante, isso daqui é apenas um exemplo didático. Em produção, o Redis é só uma peça da arquitetura. Ela funciona junto com escalabilidade horizontal ou vertical, load balancer, replicação de banco, mensageria e outros pontos. Mas ele é uma ferramenta muito importante que pode contribuir para o desempenho de uma aplicação. Mas ele precisa ser usado com intenção e dentro de uma estratégia. Aqui eu realmente utilizei só para entender o impacto que o Redis teria dentro de uma aplicação. E se esse tipo de estudo te ajuda, deixa o like para eu saber que vale a pena trazer conteúdos como esse. E se quiser um vídeo só sobre o JMeter, comenta aí embaixo que eu posso preparar. Valeu e até a próxima!